Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos dando sequência ao nosso estudo à carta de Paulo à igreja de Éfeso, ou seja, Efésios. Mas antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, é importante para que o canal cresça, comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você quer tirar, estarei me esforçando ao máximo para respondê-lo. E compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou até mesmo para quem não conhece a Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta de evangelismo. Agora sim, nós vamos para a vinheta e depois para o estudo, que é o que mais interessa. Estamos finalizando esta série Deveres no Lar. Estamos hoje no penúltimo estudo, que será direcionado aos servos, e nós vamos no próximo sábado, se Deus nos permitir, finalizar a série falando aos senhores. Então, dando sequência a esse estudo, onde nós podemos ver que já estudamos até aqui uma fala às esposas e, posteriormente, aos maridos. Nós já tivemos um estudo para os filhos e, posteriormente, aos pais, que foi no sábado passado. Hoje estamos falando aos servos, ou no caso, como o texto bíblico fala, aos escravos, pensando no contexto da época, e nós iremos contextualizar, é claro, mas no próximo sábado vamos finalizar então essa grande série Deveres no Lar. Hoje, aos servos. E aí nós vamos entender esse contexto maior como um pano de fundo para os próximos estudos seguintes, onde nós iremos estudar também sobre nós estarmos devidamente equipados para uma batalha espiritual. E aí nós vamos ver nesse contexto inteiro de Efésios, onde nós iniciamos um estudo falando sobre como viver na sociedade, né, um momento de comunhão com a sociedade. Basicamente, o título que eu coloquei aqui foi Vivendo Corretamente, que é viver em comunhão com a sociedade. E aí nós tivemos todo esse estudo para as esposas, maridos, filhos, pais, servos, posteriormente aos senhores. E aí sim nós vamos estar devidamente entendidos sobre esse pano de fundo para nós, de fato, entendermos o que Paulo quis dizer com essa batalha espiritual que nós vamos dar sequência dos próximos estudos, beleza? Então, nesse contexto todo geral, hoje nós vamos ler os versículos 5 a 9 do capítulo 6, mas nós vamos estudar somente até o versículo 8. O versículo 9 será para o estudo seguinte. Na minha versão NVI, diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre as pessoas. Oremos. Pai Santo, Tu és soberano, maravilhoso, nós rendemos graças a Ti por mais um dia em Tua presença e por mais um estudo, Pai. Que o Senhor nos conduza para nós aprendermos mais e estarmos cada vez mais parecidos contigo. Conduza-nos nesse entendimento onde nós precisamos servir com alegria. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Aqui repete muito, né, a expressão obediência, a expressão respeito, e nós vamos entender um pouco mais o que Paulo quer dizer sobre isso, basicamente, num contexto mais geral. Não farei aquelas divisões que eu costumo fazer, mas nós vamos ter uma devocional bem dinâmica também. Escravos, obedeçam com respeito, temor e sinceridade de coração, como a Cristo. Paulo já chega dando uma ordem
de obediência e respeito, para que os escravos possam fazer isso como ao Senhor. Ou seja, nós, ou no caso, para eles na época escravos, e hoje nós contextualizando, temos um Senhor que deve ser obedecido, que deve ser temido, respeitado, e assim como nós respeitamos, obedecemos e tememos esse grande Senhor, assim também devem ser para com os nossos senhores aqui na terra. Assim como eu faço tudo isso em nome de Jesus, eu devo respeitar aqueles que estão aqui como meus líderes na terra, como os meus senhores, como meu patrão e eu como empregado. Escravos, obedeçam não só quando estiverem à vista dos seus senhores. Então, Paulo, ele dá essa ênfase muito clara quando ele fala aqui no versículo 6. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, não é somente na presença do seu Senhor que deve fazer coisas que o agradem, mas também à distância. Vamos contextualizar mais uma vez. No trabalho, quando nós temos nossos líderes imediatos, nós temos nossos superiores acima dos nossos líderes, e muitas vezes a gente faz aquele trabalho bem feito porque nós estamos sendo observados. Mas aí quando esses líderes estão um pouquinho afastados da gente, estão na reunião e nós estamos na sala, estão viajando e nós estamos aqui trabalhando, estão de férias e nós estamos trabalhando, como que é o nosso trabalho sem ser à vista do nosso patrão? Vamos pensar também nesse contexto hoje, onde muita gente está trabalhando em home office, o seu patrão não está de olho em você. Como que é o seu trabalho na sua casa? Façam como para o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, de maneira que agrade ao Senhor, e assim você estará fazendo corretamente, honrando também o seu patrão aqui na terra. E aí nós vamos observar a palavra sirvam. Paulo ele enfatiza no obedeça, Paulo ele enfatiza muito também na situação de servir. Então, sirvam, escravos, sirvam. E ele fala no versículo 7 da seguinte forma: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Na nova versão transformadora, fica da seguinte forma, tá? Trabalhem com entusiasmo como se servissem ao Senhor e não a homens. E Paulo, ele enfatiza isso também lá em Colossenses 3, 23, que fica da seguinte forma: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ou seja, façam como se fossem para o Senhor e não para homens. Seja com a observação do seu chefe, seja aos olhos distantes do seu chefe, façam para o Senhor e não a homens. E para nós finalizarmos isso tudo, né, nós precisamos observar que tudo deve ser feito para o amor de Deus. Ou seja, no final de tudo, quem faz as coisas corretamente, existe uma promessa de recompensa. Gente, eu gosto sempre de falar nessa questão da recompensa, que muita gente pensa que é a teologia da prosperidade, mas nem sempre essa recompensa é aqui na terra, tá? Mas vamos entender que, como pessoas que fazem as coisas bem feitas, as recompensas costumam ser agradáveis. Diferente daqueles que fazem as coisas mal feitas, as recompensas tendem a ser ruins. Então, existe uma promessa de uma recompensa para aqueles que fazem as coisas que agradam ao Senhor, ou seja, aqueles que fazem corretamente. Então, contextualizando aqui para nós, funcionários, independente de qualquer coisa, independente da sua função, do seu local, com ou não os olhos do seu patrão sobre você, faça de todo o coração como ao Senhor, sirva como ao Senhor, e certamente você vai ter muitos frutos bons no futuro. E aí as aplicações ficam da seguinte forma: seja obediente. Paulo ele enfatiza muito isso nessa carta. Uma obediência que seja sincera, de coração e de forma que agrade ao Senhor. Segunda aplicação, sirva com alegria. Sim, sirva com alegria. Quando servimos aos homens, muitas vezes nós nos frustramos quanto a isso. Mas quando nós servimos ao Senhor com alegria, nós tiramos um peso das nossas costas e ficamos mais leves.
porque nós sabemos a que Senhor de fato estamos servindo. Terceira e última aplicação, olhe para Cristo. Ele sim é o único exemplo de servir com alegria. O único exemplo de um grande servo, tanto que ele nos amou ao ponto de morrer em nosso lugar. E aí nós vamos ler Marcos 10, versículo 45, como um grande exemplo de servidão, e depois Filipenses 2, versículo 5 a 8 também. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ou seja, o Senhor veio para servir e não ser servido. E aí nós vamos para Filipenses 2, versículos 5 a 8, que diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele morreu para nos salvar. Veio para nos servir, veio para morrer em nosso lugar, sendo obediente. Então, quem somos nós para não obedecermos? A grande ideia fica da seguinte forma: o bom servo olha para Cristo e serve com obediência e alegria. O bom servo olha para Cristo e serve com obediência e alegria. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.